capítulo 2, de 12 a 16. Filipenses 2, de 12 a 16. Deixa eu abrir aqui também na outra. Vamos ler. Assim está escrito: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a tua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, Tua palavra foi lida. Te pedimos a Deus que nos auxilie com Teu Espírito Santo, para que possamos compreender melhor, Pai, aquilo que o Senhor quer expressar e falar aos nossos corações. Nos ajude, Pai, nos ajude, nos use, fale conosco por meio da instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Assim pedimos. Amém. Amém. Irmãos, depois de falar sobre a exaltação e a humilhação, ou a humilhação e a exaltação de Cristo, devemos novamente, Filipenses 2, de 12 a 16. Bom, lembrar o contexto pelo qual Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Ele escreveu para encorajar, fortalecer e trazer alegria ao coração da igreja de Filipe, diante das grandes adversidades que eles estavam enfrentando e das futuras adversidades que iriam encarar. E nós sabemos, irmãos, que diante de desafios, ou terríveis desafios, tanto presentes quanto futuros, precisamos ter de fato motivos para que o nosso coração esteja sempre contente, alegre e satisfeito na presença de Deus. E Paulo ele vem trabalhando na carta de Filipenses, dando de fato esse encorajamento, esses motivos pelos quais todo cristão deveria ter em mente e no coração, sabendo que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, sabemos que nós servimos um Deus que nos ama, sabendo que nós temos por parte desse Deus tudo o que precisamos para sobreviver em meio a tantas tormentas e adversidades e dificuldades que a vida nos impõe. O que Paulo geralmente, e o que ele mostra na carta de Filipenses, é de fato aquilo que é essencial para a fé cristã, aquilo que é de fundamental para toda a base e crença na fé em Cristo Jesus. Ele traz ao olhar e o coração de todos os irmãos da igreja de Filipe e fala assim: olha para as nações, o que eles têm? Olha para os seus inimigos, para os seus perseguidores, o que eles têm?
em nada. Tudo que eles apoiam a sua fé é em nada. É tudo que eles podem ver, a sua mão tocar, foi criado por eles mesmos. Mas olha para vocês, olha para esse Deus poderoso, olha para esse Cristo, o Filho de Deus. E ao chegar aqui, de fato, na perícope em que nós lemos essa manhã, agora Paulo ele vai trazer na mente da igreja de Filipos sobre a salvação, algo de vital importância, a concepção, a certeza da salvação, a certeza do melhor de Deus para a sua vida. O quanto isso é importante? Enquanto tem muita gente desesperada por não saber o que vai acontecer amanhã, seja por meio da política, ou seja por meio de tantas coisas que nos trazem incertezas, doenças, nós agora podemos olhar para um Deus amoroso que nos salvou e nos deu o melhor. Peraí, algo está garantido. Há uma garantia que, apesar de qualquer coisa, o melhor de Deus, Ele já me deu. Estou salvo. Isso deve trazer para o nosso coração, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, estabilidade. Peraí, o melhor Deus já me deu. O resto, Ele vai cuidar. O resto, Ele vai cuidar. É esse sentimento que devemos ter no coração, né? Eu já contei essa ilustração aqui, daquele filme, daquele que o pai tem um garotinho, e ele está desempregado, e ele começa a vender uma máquina, eu não lembro mais o nome do filme, se é a espera de um milagre, né? Em busca da felicidade, com o Will Smith e o filho dele quando ele é pequeno. E o filho dele conta uma ilustração para o pai, os dois caminhando na rua ali de Nova York. Pai, existia um cara que naufragou, e esse cara orava a Deus: Senhor, vem me salvar, vem me salvar. E de repente veio um transatlântico e falou: olha, vem aqui, nós vamos te salvar. E ele não quis: não, Deus vai me salvar. De repente veio um nativo numa canoa: Deus vai me salvar. De repente veio um barco de pescadores: não, Deus vai me salvar. E de repente ele morreu lá naquela ilha. E quando ele chega diante de Deus: mas Deus, eu orei, eu confiei, e o Senhor falou que ia me salvar. E Deus falou: olha, eu mandei um nativo numa canoinha para te salvar, você não quis. Mandei um barco com pescadores, você não quis. Mandei um transatlântico, você não quis. Na verdade, esse náufrago, ele tinha certeza da salvação, só que ele esperava que o próprio Deus descesse, né? Ou Deus mandasse uns anjos, ou que viesse com suas asas e ele o levasse, né? A certeza ele tinha, tanto é que ele recusou as outras ajudas, mas ele tinha certeza. A questão que Paulo traz exatamente aqui, a primeira grande questão, é em relação à certeza que temos que ter da salvação, de um Deus que salva, de um Deus poderoso que te salvou. Independente de qualquer coisa, aquilo que é melhor de Deus, aquilo que é melhor para você, Deus já te garantiu. Independente das circunstâncias, independente das ameaças, independente dos seus medos, independente dos seus traumas, independente de qualquer coisa, o melhor de Deus já está garantido para você. Essa semana, com as indas e vindas para Goiânia com a Ana Luísa, a gente fica sempre debatendo texto bíblico, falando de teologia, e quando a gente estava falando sobre questão de morte e vida, eu vim para que tenha vida com abundância, e a gente conversa muito com o carro, né? Qualquer coisa a gente está conversando. E falando sobre a verdadeira vida, e ela: pai, mas que coisa interessante. Então o que nós vivemos aqui de fato é a morte. E a morte, na verdade, é a vida. E
na verdade, o que muita gente tem medo é da vida que Deus tem. Porque ela acha que morrer é de fato morrer, mas de morrer é viver. Porque quem morre para si mesmo vive para Cristo. Aí eu falei, olha, é por isso que Paulo falava, já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. É isso que significa o nascer de novo. Por quê, irmãos? Porque as coisas que parecem ser tão importantes, as coisas que parecem ser essenciais para nos manter estáveis, né? Para nos dar segurança, nos dar alegria, quando elas não conseguem mais nos trazer esse sentimento, o que vai te segurar? É exatamente o que Paulo está trazendo para a igreja de Filipe. Olha, esses que te perseguem, esses que te oprimem, as situações adversas que vocês estão vivendo, na verdade, são situações circunstanciais. Tudo aquilo que traz uma base para a alegria e segurança deles e outrora de vocês, isso tudo acaba. Isso tudo acaba. Então Paulo agora ele traz esse alento ao coração da igreja de Filipe, e Paulo agora fala com diplomacia, ele fala com as pessoas com amor, ele começa a exaltar agora, exortar agora a igreja de Filipe com a obediência à palavra. Ele fala agora, não, para de olhar as circunstâncias, para de olhar as dificuldades, e agora olha para Deus, olha para aquilo que Deus sabe que Deus vai fazer. Olha para aquilo que Deus vai fazer. E a gente sabe, irmãos, quanto o nosso coração é frágil, o quanto o nosso coração é um coração obstinado e fraco diante das lutas e adversidades que nós e temores nessa vida. Então Paulo ele traz a memória em primeiro lugar para que a igreja de Filipe olhe para o exemplo de Cristo como o maior estímulo para a sua obediência à palavra, como o maior estímulo para que eles possam suportar a adversidade. Olha para o exemplo do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Então, irmãos, o problema da igreja de Filipos era a desarmonia entre os crentes que produziu o egoísmo, porque eles só estavam olhando para eles mesmos, muitas vezes para o sofrimento deles, para aquilo que eles iriam passar, e Paulo não olha para Jesus, aquele que morreu por você, aquele que sofreu por você, não te deu coisa melhor, e não te garantirá algo melhor ainda. Aquele que morreu para cuidar de você, para te dar um zelo, não te dará segurança de algo melhor ainda, não te trouxe segurança de algo melhor ainda. E aí Paulo leva o coração da igreja de Filipe para aquilo que eles receberam de fato. Que embora eles estivessem recebendo ameaças, embora eles estivessem passando por grandes problemas e privações, embora a incerteza do futuro, embora as grandes lutas e adversidades e tempestades, embora a ameaça de morte, embora as privações financeiras, embora a perseguição política de Roma, Paulo agora fala, olha, o melhor vocês já receberam. A salvação não é uma conquista de vocês, não é algo que vocês conquistaram com as suas próprias mãos, mas aquilo que vocês têm de melhor foi um presente de Deus, foi uma dádiva de Deus para vocês. Porque se até agora a posição, o que foi tomado, o que foi tirado, o que está sendo ameaçado a ser tirado, foi algo que foi dado pelos homens, foi algo que foi conquistado por vocês, o melhor de Deus não saiu da sua própria força.
força, não saiu da sua própria conquista, da sua astúcia, mas foi uma dádiva de Deus para vocês. A salvação, não é um prêmio pelas nossas obras, por você deixar de fazer o que é certo, ou por você lutar para fazer o que realmente agrada a Deus, mas na verdade ela é uma dádiva de Deus, algo que Deus lhe deu e falou: olha, se segura, se firma nessa convicção daquilo que Deus te deu é o melhor, porque o melhor está te garantido. Porque, irmãos, se nós não nos firmarmos na convicção de que o melhor de Deus já está nos garantido, de fato nós vamos ser, a cada chacoalhada das ondas, a batida das ondas do nosso barco, nós vamos tremer e sofrer, porque nós não temos a convicção de que chegaremos seguro ao final da nossa viagem. Porque o que mais nós vemos no mundo é a incerteza do coração de muita gente em relação ao final de todas as coisas. Ao final de todas as coisas. Então, irmãos, em primeiro lugar, a salvação é um presente de Deus, para mim e para você, e não é uma conquista nossa. Sabemos que cada conquista nossa, Deus nos permite para podermos saborear, para poder alegrar no nosso coração. Quantas coisas conquistamos, quantas coisas sonhamos, quantas coisas os casais sonham, quantas coisas realizamos, quantos projetos e quantos sonhos nós temos. É lógico que isso é graça de Deus, uma graça geral, uma graça comum, que é dada a todos nós. Mas o que Paulo está falando para esses irmãos, que agora que tudo foi tirado, que agora que eles não tinham mais perspectiva nenhuma por causa da perseguição e do que iria acontecer, que eles deveriam então firmar a sua mente e o seu coração no presente de Deus. Firmar a sua mente e o seu coração naquela dádiva graciosa de Deus, para que eles pudessem encontrar alegria em meio à difícil jornada até o fim certo de cada um deles. É exatamente isso, irmãos, que nós como igreja precisamos em tempos difíceis, cada um de nós precisamos em tempos de dificuldade. É por isso que a fé é algo que é usado e nos dado por Deus para vencermos toda a dificuldade imposta. É por isso que eu sempre falo essa situação, quando estava passando um momento tão difícil, uma palavra: olha, Camilo, eu não gostaria de passar pelo que você está passando, mas olha, a fé, ela te ajuda a você não fazer besteira, a não afirmar os seus passos, ter convicção de que tudo isso vai passar. E eu creio que é esse sentimento que Paulo traz agora à igreja de Filipe. Olha, vocês estão sendo privados, estão sendo presos, estão cerceando a vontade de vocês, estão tirando de vocês os seus bens, mas fique firme, porque a fé naquilo que vocês já ganharam, isso torna toda essa jornada, torna todo esse meio tempo mais fácil de ser suportado, porque o final já está garantido. O final já está garantido, todas as coisas já estão garantidas. E Paulo também trabalha no verso 12, aqui, desse texto que nós lemos. Deixa eu abrir aqui de novo minha Bíblia. Ele trabalha no verso 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele trabalha agora também um outro ponto, um outro aspecto que
que seria bom a gente perceber, porque muitos de nós temos equivocamos, nos enganamos. E Paulo mostra que é pensar que a salvação não é uma parceira do homem com Deus. Espera aí. Eu não quero usar termos teológicos aqui, mas é dizer que Deus de fato, Ele não quer que você pense que a salvação é uma parceria que Deus fez comigo. Eu faço algo, eu tenho que fazer, para que Deus continue cumprindo. Embora nós, pela nossa ansiedade, nós queremos ter o nosso papel na história da salvação, assim como Adão e Eva em Gênesis, que quiseram de fato cozer folhas e vestir e provar para Deus. Não, nós cobrimos o nosso pecado, nós cobrimos a nossa vergonha. O tempo todo nós queremos ajudar a Deus, o tempo todo nós queremos através das nossas atitudes, fala: Deus, eu preciso te ajudar, eu acho que o Senhor não vai conseguir, eu preciso fazer algo. E nós não descansamos o coração naquilo que foi nos dado, naquilo que Deus te deu. Fala: calma, porque nós não conseguimos ter fé suficiente de dizer: não, Deus está cuidando, Deus está conduzindo todas as coisas. Por mais que o mal seja tramado, por mais que o mal seja feito, por mais que a maldade seja manifesta, Deus transformará isso tudo em bênção. E a gente não consegue tirar da memória aquilo que aconteceu com José no Egito, ou no Egito. A inveja de seus irmãos, a maldade dos seus irmãos, jogaram ele dentro de um buraco e depois venderam ele para uma caravana de estrangeiros, levaram ele para o Egito. Ele sofreu ali na casa de Potifar, depois foi preso. Depois Deus colocou ele numa posição como o segundo maior do Egito, depois de Faraó. E quando seus irmãos vieram pedir ajuda, porque estavam tendo fome em todo o mundo e apenas no Egito tinha suprimento, ele se revelou aos seus irmãos, os seus irmãos temendo e inventaram uma mentira. E José falou: olha, não temam, todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Todo o mal que intentaram fazer contra mim, Deus transformou em bênção. E de fato José, ele via o resultado de tudo isso e levou os seus irmãos também a enxergarem: eu não vou fazer nada contra vocês. Porque os irmãos, eles achavam que ele ia vingar, ele ia dar agora o troco de tudo aquilo, de todo o seu sofrimento. Ele: não, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o bem, porque eu sei que na história da minha vida, todo o mal que foi inventado, todo o mal que foi feito, todo o mal que foi planejado, todo o mal que foi de fato orquestrado contra mim, Deus transformou em bênção. E precisamos crer nisso, irmãos. Precisamos entender isso. Que todo o mal que nós vivemos, que todo o mal que é engendrado, que nós devemos passar ou que passamos, Deus está transformando em bênção. Por causa de um futuro que nós não sabemos. É por isso que lá se eu não lembro, se foi Paulo mesmo em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, até o mal cooperam para o seu bem, porque maior é o que está em vós do que aquele que está em nós.
Maior é aquele que te deu a salvação, que te dá a salvação, que te chama, que te chamou, e lhe deu uma proposta de vida, do que qualquer coisa que pessoas ou principados e potestades tentam causar contra você. E é exatamente isso que Paulo está falando para esses irmãos. Olha, sossega o coração de vocês. Não há nada que vocês possam fazer para ajudar a Deus. Deus não quer a ajuda de vocês. Deus não quer a sua ajudinha. Deus quer que você descanse e veja a condução dele. Irmãos, a gente sofre por não entender certas coisas. A gente sofre por não entender certas coisas, por não esperar o tempo de Deus, por não perceber que Deus está agindo nas entrelinhas e não vemos. E muitas vezes a nossa ansiedade faz as coisas piorarem. O nosso coração obstinado muitas vezes cego diante das circunstâncias, da dor, dos anseios, do medo, fazem as coisas piorarem. Ao invés de a gente deixar Deus conduzir-nos para longe da tormenta, para longe do furacão, nós, no meio da nossa cegueira, nós vamos para o olho. Continuamos nas grandes tormentas. Paulo, trazendo agora o consolo para a igreja de Filipe, ele tenta fazer com que a igreja evite esse equívoco. Ele fala: olha, não lute com as suas próprias forças. Não reaja. Pode piorar a situação. Isso pode piorar a situação para você. Apenas descanse o coração de Deus e perceba que o melhor Deus já te deu e Deus está te conduzindo para esse melhor. Por mais que os inimigos, por mais que Roma, por mais que todo o sistema esteja contra vocês. Mas ali é perceptível também no texto, irmãos, em segundo lugar, e Paulo fala que a posse e o desenvolvimento da salvação produzem reverência e não relaxamento. O que Paulo está querendo dizer para os irmãos? Espera aí, nós estamos vivendo uma luta, nós estamos vivendo uma dificuldade grande, nós estamos passando por crises, estamos sendo ameaçados, um turbilhão de coisas está acontecendo à nossa volta, está acontecendo com vocês. E a certeza da graça, a certeza da salvação, da ajuda de Deus, do que Deus te deu é o melhor, não deve provocar em você apenas um breve relaxamento. Fala, não, vou relaxar. Não, mas que deve provocar em você uma reverência. Deve provocar em você esse sentimento de que eu vou temer a Deus. E a minha atitude passiva não vai ser uma atitude que demonstra apenas um entregar, apenas uma covardia de ser passivo diante de tudo isso, mas um temor a Deus, uma reverência a Deus que tudo vê, uma reverência a Deus que tudo pode, uma reverência a Deus que me permite passar por qualquer situação para ter o aprimoramento, para que eu possa de fato obter aquilo que é melhor e aquilo que está separado para mim, por mais que eu não ache que isso seja melhor. O que Paulo está dizendo aqui para os irmãos é esse temor a Deus. É esse temor e temor a Deus que você se submete à vontade de Deus, porque Ele é um Deus grande. Eu vejo que o maior exemplo desse temor a Deus, esse tremor a Deus, se assim pode dizer, a gente vê na figura de Jó. Quando ele estava sendo indagado pelos seus amigos, Deus me deu, Deus levou, graças dou a Deus, bendito seja o nosso Deus. Esse é o sentimento que Paulo pede para a igreja de Filipe. Não apenas um conformar, mas de fato viver de fé, temendo e tremendo e reverente diante de Deus,
e saber que Deus controla toda a história. É só olhar para nossas vidas, olha para a sua vida, o que nós já passamos, o tanto que Deus cuidou e Deus tem cuidado. Ontem, falando sobre o Salmo 71 ali para os idosos, falando dos temores do salmista ancião, e aquilo que ele fazia e buscava em Deus para vencer os seus temores. E uma das questões foi, de fato, olhar para a sua história e perceber o cuidado de Deus em toda a história de sua vida. Em toda a história de sua vida. Então, exatamente, Paulo traz essa convicção para a igreja de Filipe. E em terceiro lugar, Paulo também ele mostra o desejo pela salvação como obra de Deus em nós. Ele fala que o sentimento, esse sentimento de buscar a Deus, esse sentimento de buscar de fato essa salvação em Deus, ela não é oriunda de nós mesmos. Existe a diferença de uma emoção, de um sentimento, de uma vontade própria nossa, de sair de situações complicadas, indesejáveis e difíceis, que nos levam a orar. Situações adversas da vida que nós nos colocamos diante de Deus e oramos para Deus me ajude, Deus me socorre, Deus me liberta. Nós pedimos para que irmãos nos ajudem em oração. Pedimos à igreja para que ore, pedimos irmãos de confiança para que estejam nos ajudando em oração. Mas Paulo fala que esse desejo dos irmãos de Filipe em ter a salvação das suas adversidades temporais, oriundo deles próprios, mas era oriundo do Espírito de Deus, mostrando para eles que eles deveriam se submeter com a reverência diante de Deus e saber que Deus poderia de fato fazer algo por eles. Não é assim conosco, irmãos? Não é assim quando alguém da nossa família está doente, alguém que amamos e nós oramos a Deus e pedimos que outros orem, nos ajudem em oração, porque nós cremos que de fato é Deus que nos leva a essa disposição de coração em orar e a pedir que outros orem, porque somos uma só família, vivemos uma só fé e devemos ter um só amor. Então o apóstolo Paulo ele traz de fato essa realidade para eles. Olha, irmãos, esse desejo pela salvação é obra de Deus na vida de vocês. Esse desejo pela salvação não é algo interno que brotou no coração de vocês, mas algo que veio de fora, que veio de Deus na vida de vocês. F.F. Bruce, ele corretamente afirma que o Espírito realiza o que a lei não consegue realizar. O que F.F. Bruce diz que aquilo que a lei, aquilo que apenas é externo a nós, aquilo que não consegue ser realizado em nós, o Espírito de Deus faz em nossos corações. O Espírito de Deus opera em nossos corações, concretizando de fato essa lei que está gravada em nossos corações. Eu conversei a semana passada com uma pessoa e ela falou assim: pastor, eu trabalho com marginais, sim, trabalho na área da segurança pública, e ele falou que todo psicopata, toda pessoa que faz crime, toda pessoa que faz crime, ela tem convicção do que ela está fazendo é errado. Toda. A não ser se a pessoa é psicopata, tem uma doença mental, mas toda pessoa que faz alguma coisa errada, ela sabe, por mais bandido que seja,
Por mais criminoso, maldoso que seja, ela sabe o que está fazendo é errado. E ele falou assim, eu tenho certeza que isso é algo de Deus no coração do homem. E a gente olha para as Escrituras Sagradas, nós vemos que a Bíblia, na Bíblia diz que no coração de todo homem está impresso a lei de Deus. O senso de divindade, ou naquilo que chamamos na teologia de senso divinitatis, todo homem tem senso do divino. No fundo, todo homem tem a marca de Deus e sabe, né, pelo esse senso divino, o que é certo e o que é errado. Por isso que todo homem é indesculpável diante de Deus. Todo homem é. Eu falei isso para ele, ele ficou assim. E realmente eu vejo isso no meio da criminalidade. Realmente eu vejo isso no meio da criminalidade. E é isso que Paulo está trazendo, e isso que F.F. Bruce traz aqui. Porque todos nós temos senso de justiça, irmãos. Nós queremos vingar, nós queremos pagar com a mesma moeda o mal que recebemos. Ou aquilo que acreditamos que as pessoas fazem para nós como mal. Aí a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer agir com justiça própria. A gente quer estabelecer a nossa lei. Não é assim? Nós vivemos um jogo de orgulho e vaidade em todos os lugares, em todos os âmbitos, dentro de casa. A gente vê claramente nas discussões conjugais que quando não há humildade, há uma guerra de orgulho. Uma guerra de orgulho. Estava lendo o capítulo 8 do livro de C.S. Lewis essa semana, até coloquei no YouTube, e ele fala sobre isso. Sobre o grande mal da humanidade sempre foi o orgulho, que leva à soberba, às grandes guerras. Ele cita as grandes guerras e os grandes conflitos na humanidade por causa do orgulho, uma guerra de vaidade. É sempre dizer, eu estou certo, você está errado. O outro, eu estou certo, você está errado. Ninguém consegue buscar uma humildade suficiente para tentar ver o lado do outro, mas sempre é uma imposição de que eu estou certo. E Paulo, ele traz à memória exatamente isso na cabeça dos irmãos de Filipos. Olha, sejam humildes. Sejam humildes. Seus inimigos, o que seus inimigos estão fazendo, no fundo, eles sabem que estão errados. Mas o grande problema deles é o orgulho, a vaidade. Então sejam humildes. Sejam humildes porque qualquer desejo que vocês têm no coração, seja esse desejo de revidar ou de fazer alguma coisa contra pelo menos uma pessoa, não é de Deus. Mas o desejo que vocês têm em buscar em Deus salvação, aí sim, esse pertence a Deus. Então, irmãos, Paulo, ele continua, nós estamos terminando, esse é o último aspecto que eu quero tratar com os irmãos. Paulo continua aqui em quarto lugar, mostrando para nós, então, que a salvação é um processo de Deus, a obra de Deus que ela é processada em nós, a continuação do processo da salvação também é obra de Deus em nós. É porque ele fala aqui, e eu vou trabalhar isso no outro estudo bíblico, sobre o desenvolver da salvação. Por que Paulo fala, desenvolva a salvação? Espera aí, pastor, nós não estamos salvos, e aí a gente, para ser salvo, nós temos que trabalhar em cima dessa salvação? Então eu vou estar trabalhando isso outro dia, irmãos, mas o que eu quero deixar aqui é que a continuação desse processo depende de Deus, sem a sua ajuda. Sem a sua ajuda. Que Deus está trabalhando no seu coração e na sua vida, continuamente, para que você possa estar sendo processado
para algo maior. E Paulo trabalha no texto aqui, você percebeu, no final do texto que nós lemos, ele falando de ser, vocês como sendo luzeiros e como conservantes nesse mundo que está deteriorado e está de fato putrefo diante de tanta maldade, de tanta coisa ruim, podre que nós estamos vendo e vivendo. E eu creio que Paulo deve ter lembrado quando Jesus disse, seja sal e seja luz. Luz em meio às trevas e sal em meio a tanta podridão. E para isso, irmãos, para que nós venhamos entender isso e para que nós venhamos viver isso, nós precisamos entender que Deus está trabalhando em nós. E que o trabalhar de Deus é um processo. E que na conversão, não é que você vai se tornar um super crente, se assim eu posso dizer, apenas numa voltinha, né, ou apenas num piscar de olhos, mas eu quero dizer que Deus está te transformando cada vez mais em uma pessoa melhor a cada dia, a cada experiência, a cada história que você vive e viverá, a cada circunstância, sejam boas ou desagradáveis ou ruins, Deus está trabalhando em sua vida. Deus está trabalhando em sua vida. É lógico, irmãos, que diante de tantas circunstâncias ruins, a gente tem tantas indagações, né? Recebi aquela imagem, não sei se foi pelo grupo do Repap, ou de onde o grupo foi, daquela criança que estava viajando com seus pais lá para o Pará, o ônibus capotou, o pai e a mãe morreu, a criança está lá, e eles estão tentando achar os familiares da criança, de 5 aninhos. De repente, de uma hora para outra, uma criança de 5 anos que tinha um pai e a mãe se vê órfão e no meio de pessoas estranhas. E estão tentando achar os familiares. Eu sei que quando a gente olha para o mundo, a gente vê muita atrocidade, a gente vê muita maldade, a gente vê coisas que nos entristecem. E é de fato isso que Paulo está falando, olha, embora vocês estão olhando para as circunstâncias, olhando para o mundo e vendo tanta maldade, tanta situação de dor, de lástima, de tristeza, vocês só vão suportar com alegria e contentamento a partir do momento que vocês olhar para tudo isso com outros olhos. E entender que Deus não está distante. Entender que Deus, Ele está conduzindo e trabalhando diante de toda a história, por mais aos seus olhos que sejam maus, ou momentos maus, ou situações más, Deus está trabalhando. Deus está conduzindo a história da sua vida. Deus está conduzindo a história da igreja. Por mais que passamos por grandes dificuldades da pandemia, Deus está conduzindo a história da igreja. Por mais que autoridades como lá de Pernambuco, agora cerceou a entrada de crentes nas igrejas que não vacinaram, né? E a gente vê o vídeo que o Augusto Nicodemos botou pedindo ao governador que ele seja coerente, que ele não pode proibir pessoas que não vacinaram participar dos cultos. Por tudo isso que nós passamos, irmãos, por tudo isso que você já passou na vida e tem passado, o quanto você já cresceu, o quanto você já cresceu, o quanto você se tornou uma pessoa melhor, o quanto você se aproximou de Deus, o quanto Deus cresceu dentro de você, o quanto a sua visão de mundo se tornou diferente e melhor. É exatamente isso que Paulo está querendo que os irmãos de Filipe enxerguem. É exatamente isso que Paulo está trazendo para eles, para que eles consigam achar alegria e contentamento diante das circunstâncias. É exatamente isso que nós precisamos como cristãos em nossa atualidade. Apesar de pandemia, apesar de vacina, apesar de cerceamento de muitas coisas, apesar das nossas lutas pessoais, nossas crises pessoais, emocionais, apesar das nossas adversidades atuais e preocupações futuras, o que nós precisamos, irmãos, é entender isso que Paulo está ensinando aqui para esses irmãos. Que existe um Deus soberano,
E esse Deus soberano é um Deus muito amoroso, que o melhor dele Ele já te deu. E esse Deus, além de ter te dado o melhor, Ele não te entregou um presente e falou, olha, agora se vira, é seu. Ele não te deu um quebra-cabeça de 5.000 peças e falou, olha, é o quebra-cabeça mais difícil que tem. Está aqui seu presente. Se vira. Se vira. Ao fazer isso, eu lembro da questão, mas que eu posso até comparar, irmãos, me perdoe, mas ele é aquele pai que te dá o quebra-cabeça de 5.000 peças, mas vai sentar com você para ajudar você a montar esse quebra-cabeça. Separando as cores, as peças iguais e vai montando, para que no final de tudo você entenda que ele cuidou, zelou e vocês desfrutem de toda a obra que ele fez. Então, irmãos, a certeza de que por mais que esteja tudo despedaçado diante dos nossos olhos, no final tudo vai estar perfeito. Isso deve trazer alegria no nosso coração. Apesar de, no final, tudo vai dar certo, porque Deus é Deus. E pronto, e ponto final. Amém? Na outra lição eu vou falar sobre essa questão do desenvolvimento da salvação. Então, Paulo traz à mente a salvação, a obra maior de Deus por nós, como uma obra soberana dele, nos trazendo essa paz, essa alegria de que Ele é o Deus que está conosco. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, que a graça...